Olá, boa tarde. É um gosto estar aqui a partilhar esta comunicação convosco. Eu vou falar sobre géneros textuais e desenvolvimento de competências comunicativas no ensino básico em Cabo Verde, uma proposta didática para o domínio da escrita. Neste momento sou professora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes aqui em Cabo Verde e vou então passar à apresentação do meu trabalho. A proposta é precisamente refletir sobre a questão dos géneros textuais no ensino da língua 2 em Cabo Verde. Para isso, parti de uma produção escrita de um aluno que frequenta o segundo ciclo do ensino básico obrigatório, mais propriamente o quinto ano, e pretendo apresentar um percurso didático para a reescrita desse mesmo texto. Obviamente que, tratando-se de um texto produzido em situação de ensino, em sala de aula, mais precisamente numa situação de teste, eu assumo estar a trabalhar com textos escritos escolares, produzidos num contexto escolar a pedido de um professor. Esses textos são também definidos como conteúdos programáticos, estão radicados na competência da escrita, que é uma competência nuclear da língua portuguesa e cujo programa é da responsabilidade do Ministério da Educação. Supostamente, o texto que vamos analisar será integrado num género textual que está no programa do segundo ciclo do ensino básico obrigatório. Neste sentido, apresentarei breves considerações sobre os géneros textuais que ouvimos e lemos, distinguirei também géneros e tipos textuais e procurarei verificar quais são esses géneros que estão presentes como conteúdos da competência da escrita no programa do segundo ciclo do ensino básico obrigatório, programa de língua portuguesa em Cabo Verde. Depois, procederei à análise da tal produção escrita de um aluno selecionada aleatoriamente, procurando perceber, em primeiro lugar, que tipo de enunciado ou que enunciado levou o aluno à produção desse texto. Isto é, que pergunta, que frase o professor apresentou para desencadear no aluno essa proposta, essa capacidade, essa ação de fazer um texto. Depois, perceber se o pedido está interligado com o programa do segundo ciclo de ensino básico obrigatório, verificar depois, numa possível correção, os níveis de escrita mais problemáticos e, por fim, fazer a sugestão da reescrita desse mesmo texto, tendo em conta esses níveis que foram considerados como os mais difíceis para o aluno. Relativamente aos géneros textuais e à sua classificação, que considero que seja um ponto prévio. Há imensos trabalhos relacionados com o tema, contudo, para os professores e numa situação de ensino-aprendizagem, é fundamental classificar os textos que lemos e ouvimos, usando termos muito claros que, no fundo, estão presentes nas práticas sociais onde eles são utilizados. Nós podemos trazer para a sala de aula textos que circulam socialmente, de forma a que os alunos os identifiquem, os classifiquem e reconheçam em que contextos eles circulam. Sendo assim, este trabalho pode ser integrado na linguística textual do discurso, sendo o discurso entendido como a língua em ação, a atividade discursiva. O texto é um produto dessa língua em ação, daí que resultem os géneros de texto e tipos de texto, dos quais falarei mais à frente. De acordo com Maria Antônia Coutinho, o género constitui, em relação ao texto, uma espécie de formato pré-estabelecido, válido no âmbito de uma determinada atividade ou discurso. Sendo assim, quando se pede um texto a uma determinada pessoa, um aluno, um estudante, um jornalista, um administrativo, quando nós pedimos um determinado texto, a pessoa terá de avaliar a situação concreta do ponto de vista temático e do ponto de vista do contexto de produção. E escolherá de entre os géneros que conhece e que fazem parte da sua prática discursiva, aquele que considera mais adequado. Portanto, temos sempre dois pressupostos.
todo o texto se inscreve num género e o género constitui um dispositivo dinâmico de estabilização, de regularidade em relação à construção dos textos. Isto é, quando nós vamos procurar escrever um texto, teremos de selecionar o género e esse género é um dispositivo dinâmico de estabilização com normas, com parâmetros e com planos de organização textual próprios. O género, de acordo com Jean-Michel Ardan, conduz à escolha desta ou daquela preposição, ou seja, o género vai condicionar todo o texto e toda a microestrutura ou as microestruturas desse mesmo texto. Contudo, Jean-Michel Ardan também propõe classificar um texto quanto ao tipo, o que depende do tipo de sequência dominante nesse texto, mas que se inscreve sempre num género específico. Para a sua teoria geral das estruturas sequenciais, ele refere que se apoiou em teorias parciais da narração, da descrição, da argumentação, da explicação e da conversação. Sendo assim, os protótipos textuais de Jean-Michel Ardan, no quadro teórico da linguística do texto, são, nomeadamente, o narrativo, o descritivo, o argumentativo, o explicativo e o dialogal. Contudo, Coutinho relembra que, fazendo uma leitura atenta da obra de Jean-Michel Ardan, percebemos que ele aponta para uma conclusão, isto é, a categorização em termos de tipos de texto não é suficiente. Teremos sempre de recorrer à classificação em género textual. Se formos fazer uma leitura atenta aos termos constantes do programa de língua portuguesa do segundo ciclo do ensino básico obrigatório, para percebermos que géneros textuais são propostos para o ensino e aprendizagem da língua portuguesa, nós verificamos que não há referências a géneros. Há sim termos que conduzem a uma operacionalização do ensino da escrita e da leitura, nomeadamente da pré-leitura, leitura e, por vezes, pós-leitura. Quanto à escrita, aí sim há alguns textos que são apontados como sendo tipos de texto, como os textos descritivos ou textos informativos, e os diálogos, relatos de experiências pessoais e de acontecimentos também informam esta listagem que está no programa. Significa dizer que o professor terá de, ele próprio, recorrer a classificações de géneros e tipos de texto, porque o programa não tem essa informação de forma completa, isto é, quais os géneros e tipos de texto que devem ser lecionados na sala de aula. Sendo assim, e partindo agora para a análise textual de um texto produzido por um aluno, a primeira pergunta que se impõe é como classificar este texto quanto ao género ou quanto ao tipo. A orientação dada pelo professor e escrita no cabeçalho desta folha de teste foi a seguinte: escreve um pequeno texto em que descreves a maneira como te divertes no carnaval. Portanto, temos aqui uma primeira questão. O aluno, quando recebe esta orientação, onde se pode situar, em que género, qual o tipo de texto predominante que ele vai, no fundo, ou a que vai recorrer para esta produção textual. Aqui a transcrição da produção textual do aluno, que não vou ler neste momento, mas o texto é sobre o Carnaval em São Vicente, em que o aluno parte no início de uma opinião, dizendo que ele é divertido, e depois vai descrevendo parte desse mesmo Carnaval, recorrendo àquilo que observou, àquilo que viveu, numa fase muito importante para todos os cabo-verdianos, aqui em Mindelo, na ilha de São Vicente. Ora, para um trabalho de reescrita desse mesmo texto, há que fazer um percurso. Em primeiro lugar, diagnosticar os problemas verificados, se há problemas. Num segundo ponto, ou numa segunda fase, ler um texto do género textual solicitado para verificação do plano de texto desse mesmo exemplo. Numa terceira fase, o trabalho em torno de dois planos. Um primeiro plano relativamente à materialidade da escrita,
pontuação e ortografia foram os itens que escolhi, e depois, numa fase 4, a reescrita do texto 1, isto é, antes do aluno ou de a turma poder reescrever este texto, podendo ser feito um exercício no quadro, um trabalho de par, um trabalho de grupo, há fases a percorrer, como sendo o diagnóstico, um trabalho em torno do plano de texto, um trabalho em torno da materialidade da escrita, finalmente a reescrita do texto 1. Então, para o diagnóstico, recorri a dois pontos importantes no âmbito da escrita, ao plano de texto e à materialidade da escrita. Entende-se plano de texto como a organização das unidades num todo em conformidade com a intenção comunicativa, isto é, de que forma foi o texto construído, estruturado, como se foram ordenando as suas partes, tendo em conta o objetivo textual, o objetivo do escrevente. Num segundo plano, a materialidade da escrita, que emerge como um complexo sistema de elementos gráficos e suas relações, sendo um dos caminhos por onde o sujeito organiza a comunicação. No fundo, estamos a falar do texto escrito. Sendo assim, a materialidade da escrita poderá ser concebida em níveis estritamente do plano escrito, como o espaço gráfico e técnicas gráficas de colocação dos elementos gráficos no espaço, a pontuação e a ortografia. Partindo destes dois planos, aferiram-se os problemas da composição escrita do aluno. Ora, relativamente ao plano de texto, a orientação dada ao aluno foi: escreve um pequeno texto em que descrevas a maneira como divertes no carnaval. Sendo assim, a orientação convoca os textos descritivos como tipo de texto. Contudo, o que faltou analisar a situação descrita, isto é, qual a intenção de comunicação subjacente a esta produção, qual o assunto, em que contexto. O texto poderia ser publicado no jornal escolar ou poderia ser publicitado ou publicado num outro meio de comunicação. Qual o objetivo que está por detrás desta produção? Portanto, ao descrever o carnaval pode não ser suficiente para elucidar o aluno a fazer a produção escrita. Relativamente à materialidade da escrita, verifica-se na produção textual do aluno a ausência de ponto final no fim de várias frases, também a ausência de vírgula, o que carece aqui de explicitação de regras ou de leitura de trechos para explicar estas regras de pontuação e também da colocação da vírgula. Relativamente à ortografia, foi feito um levantamento das palavras que têm erro ortográfico, considerando aqui o português europeu, por exemplo, a roupa em vez de roupa, ou homens em vez de homens, depois em vez de depois, considerando esta dificuldade da ortografia, tendo em conta essa mesma norma. Para este trabalho foi utilizada uma tipologia de erros que publicitei em 2001, para ter como base algum apoio nesta mesma correção, de forma a poder explicitar regras ortográficas para poder auxiliar o aluno a melhorar este nível na escrita. Então, neste diagnóstico, os níveis mais fáceis a ter em conta são sempre os níveis mais micro, isto é, detectar erros de pontuação ou erros de ortografia, ou também se os parágrafos estão sinalizados graficamente, é mais fácil do que compreender qual é a intenção que o aluno teve ao escrever este texto, e também um pouco a construção em termos de partes textuais, a sua ligação, tendo em conta uma finalidade objetiva. Numa segunda fase, poder-se-á dar aos alunos um exemplo de um texto do mesmo género textual. Será uma atividade de leitura. Este exemplo, tendo em conta o trabalho que o professor pediu aos alunos, é um texto sobre o Carveirinho, um local, uma das 7 maravilhas de Cabo Verde, e que está no manual escolar. Este texto é um texto em que se apresenta igualmente o ponto de vista do
do escrevente, mas também a descrição de um local, não de uma atividade cultural como sendo o Carnaval, mas de um local a defender, a promover e a publicitar como um dos mais bonitos de Cabo Verde. A primeira proposta para esta leitura será a nível da situação de escrita. Onde é que este texto, embora esteja no manual, de onde é que ele foi retirado? E verifica-se que ele foi retirado de um blog, e essa discussão terá de ser feita na sala de aula. O que é um blog? Qual é o autor, ou quem é o autor, o responsável pelo blog? O assunto deste mesmo texto, os potenciais destinatários poderão ser turistas, amantes da natureza. Qual a intenção de comunicação subjacente a este texto, que no fundo é relatar uma experiência ligada à área científica e profissional e também publicitar uma das 7 maravilhas de Cabo Verde, e o género textual que informa o texto, que é um relato de experiência ligada à área científica e profissional. Perante toda a análise a estes elementos, o aluno fica consciente da intenção de comunicação do autor do blog quando publicitou este texto, quando publicou este texto, e também quais os objetivos pretendidos com este mesmo texto. Depois, propõe-se uma análise sequencial a este texto do Carveirinho que está no manual escolar, no fim de termos trabalhado toda a situação de comunicação. Logo no primeiro parágrafo, é-nos dito: Carveirinho, eleita uma das 7 maravilhas de Cabo Verde, criada por Deus, descoberta pelos homens, a zona de cuja gruta gigantesca se descobre uma praia de areia preta brilhante. O primeiro parágrafo é um parágrafo em que consta a apresentação objetiva do Carveirinho, onde está situado, o que é, mas também subjetiva. E essa apresentação objetiva e subjetiva é-nos dada pelo vocabulário que o aluno poderá sublinhar ou o professor propor um levantamento no quadro. No fundo, o que temos aqui é uma zona criada por Deus, descoberta pelos homens, que é uma visão subjetiva, tem uma gruta gigantesca, da qual se descobre uma praia de areia preta brilhante. No fundo, abre-se uma sequência explicativa argumentativa que pretende dar uma resposta à pergunta subentendida: por que razão é uma das 7 maravilhas de Cabo Verde que vale a pena visitar? No fundo, este primeiro parágrafo, abrindo esta sequência explicativa argumentativa, abre também a sequência descritiva, porque se apresenta o elemento Carveirinho como o todo, que depois vai ser descrito nas suas partes. Sendo assim, este esquema muito simples procura mostrar, a nível de uma visão parágrafo a parágrafo, o que vai sendo descrito ou caracterizado sobre o Carveirinho. Portanto, no segundo parágrafo, temos uma sequência descritiva com a localização e duração da viagem até à zona, apresenta-se o todo, o Carveirinho como um todo, e depois, no terceiro parágrafo, quarto e quinto, vamos vendo caracterizar partes da gruta. Em primeiro lugar a gruta, depois a baía e finalmente a praia, assim é que é. Portanto, vamos tendo, a partir do todo, uma descrição das partes do Carveirinho, parágrafo a parágrafo. É uma estratégia de leitura em que os alunos poderão escrever a lápis, ao lado de cada parágrafo, aquilo que é descrito, a parte descrita, sabendo que o todo é o Carveirinho. No final, no sexto parágrafo, há a indicação ou a caracterização do que se avista da zona e da ilha de São Nicolau, porque o Carveirinho faz parte de São Nicolau. Ao lado, temos todo o levantamento do vocabulário que ajuda a perceber a caracterização de parte a parte. Assim, a estrutura das partes, ou a estruturação das partes, assim como o vocabulário escolhido, vão respeitar os critérios pragmáticos das duas sequências, a sequência explicativa argumentativa mais a sequência descritiva, que está encaixada na primeira, porque nós sabemos que não há textos puros. Mas as duas sequências estão ao serviço de uma intenção de comunicação, que é apresentar o Carveirinho como uma das 7 maravilhas de Cabo Verde, dá-lo a conhecer, persuadir à sua visita e caracterizá-lo de forma positiva. Relativamente ao género textual, o que temos aqui é um relato de experiência ou de uma vivência.
Na terceira fase, vamos trabalhar a materialidade da escrita nestes dois níveis, pontuação e ortografia. E o que se propõe nesta sequência didática é um trabalho em torno da pontuação e da ortografia. A nível da pontuação, poderão ser trazidos exercícios e alguma sistematização de regras. A nível da ortografia, também poderemos fazer com os alunos exercícios para o conhecimento da imagem gráfica de certas palavras e regras de acentuação. Por fim, chegamos à fase 4, à reescrita do texto. Para a reescrita do texto, em primeiro lugar, o professor poderá fazer um levantamento dos elementos da situação de reescrita com os seus alunos. Por exemplo, dizer aos alunos: o texto que vão escrever será publicado num blog. Vocês são os autores. O assunto será o Carnaval de Mindelo. Possíveis destinatários do blog: turistas, amantes de festa, os cabo-verdianos, entre outras pessoas que tenham interesse nestas festividades. Género textual que vão selecionar é o relato de uma experiência vivida. Depois, em relação ao texto-fonte, o texto produzido pelo aluno, ter-se-á fazer uma análise sequencial a partir de cada parágrafo, como foi feito com a leitura do texto Carneirinho. No primeiro parágrafo, o aluno diz: o Carnaval é divertido em São Vicente porque tem muitas pessoas desfilando no Carnaval. Aqui ele começa com uma opinião subjetiva sobre o Carnaval, a tomada de um ponto de vista. Ele diz que o Carnaval é divertido. No fundo, abre também aqui uma sequência argumentativa e explicativa. Por que razão o Carnaval é divertido? Vai encaixar de seguida uma sequência descritiva para justificar a sua tomada de posição. E é o que temos neste esquema. De um lado temos todos os parágrafos, são 11 parágrafos, e aquilo que é feito em cada um deles, a partir também do vocabulário que os alunos sublinharam ou de que fizeram um levantamento. Assim sendo, o aluno partiu de um ponto de vista: o Carnaval é divertido, mas criou aqui a possibilidade de termos todo o Carnaval, que depois vai ser dividido em partes ao longo do texto, essas partes que vão ser descritas. Assim, no segundo parágrafo temos a caracterização da ação das pessoas, o terceiro parágrafo repete, no quarto parágrafo a caracterização da ação das mulheres, os quinto e sexto parágrafos, caracterização dos grupos, no sétimo, caracterização da ação dos grupos, depois, no oitavo, as escolas, e o nono e o 11º temos o antes do Carnaval, a preparação e a caracterização das pessoas que andam na rua com mendigos de Carnaval, e o depois do Carnaval. Portanto, há aqui alguma redundância nessa parte, ou nas partes a serem descritas. E então o que se sugere antes da reescrita será um reagrupamento dos parágrafos, tendo em conta essas mesmas partes. Portanto, o primeiro parágrafo ficará com a possibilidade, ou os alunos poderão manter o ponto de vista do escrevente: o Carnaval é divertido, tendo aqui o todo Carnaval, e depois, juntando 4 parágrafos, poderemos ter um bloco para a caracterização das pessoas e os tambores, juntando mais 3 parágrafos, caracterização dos grupos e a sua ação, o oitavo parágrafo com a caracterização das escolas que participam na festa de Carnaval, o nono e 11º, o antes e o depois do Carnaval. Sendo assim, poderá ser feita uma planificação da reescrita com os alunos, em que o texto é dividido em 3 grandes blocos. Podemos lhe chamar introdução, desenvolvimento ou conclusão, ou então uma outra forma de mostrar que podemos ter um primeiro bloco que corresponde ao ponto de vista e à introdução do todo, como o objeto que vai ser descrito. Depois, um segundo bloco, o bloco da caracterização do Carnaval, dividido em pessoas, grupos e escolas, o antes do Carnaval e o depois do Carnaval, e um terceiro bloco com a conclusão. Sendo assim, e perante todo este trabalho em torno do texto do aluno e em torno dos géneros e tipos de texto, é necessário que os professores se orientem na diversidade das classificações que incidem sobre os textos para uma melhor ação didática junto dos alunos.
que compreendam o que está na base da atribuição de uma função relativamente aos géneros no ensino-aprendizagem da língua e de outras disciplinas por diversas perspectivas pedagógicas e que se tornem conscientes das formas como podem mobilizar a organização dos textos em géneros, tornando-os e tomando-os como objetos e instrumentos de ensino e aprendizagem. Eu espero que esta proposta de ensino-aprendizagem deste género textual que se informa nas vivências dos alunos tenha sido útil e também esta reflexão em torno dos géneros e dos tipos de texto nos programas do ensino básico de Cabo Verde como forma de tornar o português numa língua internacional para o sucesso de todos os nossos alunos. Muito obrigada.